Aqui está a palavra de Deus. Ore comigo. Nosso Deus e Pai, as nossas mãos tocam o divino, o sagrado livro da vida, a palavra de Deus. Mas nós precisamos, ó Deus, do óleo. A lâmpada sem óleo não brilha, não traz luz, não produz luz. O que é a pregação, Senhor, senão o encontro de Deus com a igreja? Pregação não tem a ver com o pregador e a igreja, tem a ver com Deus e a igreja. Eu clamo para que o Espírito Santo pregue nessa manhã. Fala ao teu povo em nome de Jesus, amém. O livro de Eclesiastes capítulo 2, abra a palavra de Deus lá, neste fantástico livro, escrito pelo rei Salomão. O título do sermão dessa manhã, pensa aí no seu coração, você não precisa responder. O título é o seguinte: o maior presente que Deus deu a Salomão. O maior dom que Deus deu a Salomão. Bom, eu vou provocar você para responder. Qual foi o maior presente que Deus deu para Salomão? Vocês estão todos errados. Eclesiastes 2, verso 10. O pastor não pode cometer esses pecados, irmãos, de fazer uma pergunta esperando outra resposta. Você vai entender que a resposta é outra. Tudo quanto Eclesiastes 2, verso 10. Me perdoe a pegadinha, tá? Pegadinha pastoral. Eclesiastes 2, verso 10 diz assim: tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não neguei. Eu não privei o meu coração de alegria alguma, os meus olhos, o meu coração. Não privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era uma bolha de sabão, vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Verso 24, 25 e 26, do mesmo capítulo 2 de Eclesiastes. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua vida, a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem das mãos de Deus, pois separado de Deus, quem pode comer? Separado de Deus, quem pode alegrar-se? Separado de Deus, quem pode ser feliz? Por quê? Verso 26, porque Deus dá sabedoria, Deus dá conhecimento, Deus dá prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Salomão, Gedidias, filho do rei Davi com Batseba, filho da graça de Deus, filho da misericórdia, filho do perdão de Deus, fruto do perdão de Deus com uma mulher que Davi tinha adulterado, a esposa de Urias. No entanto, Deus chama Salomão de Gedidias, meu amado, meu querido. Deus ama Salomão. E Deus escolhe o filho da graça de Davi, o fruto do arrependimento e da misericórdia de Deus, para ser o rei de Israel. Israel vivia o auge, e mais alto seria o seu poder nas mãos de Salomão. Salomão vai a Gibeon. Por quê? Porque lá em Gibeon estava o tabernáculo móvel, o tabernáculo do deserto. Foi adorar a Deus, foi buscar a Deus, foi depender de Deus. E Deus, na sua bondade e amor, aparece a Salomão. E Deus lhe faz uma pergunta que você e eu gostaria que Deus fizesse para nós também. O que você quer?
Pede o que você quer. Irmãos, o que você pediria para Deus que Deus não possa te dar? E Salomão diz: Deus, eu não passo de um jovem, de uma criança. Meu pai foi um homem sábio, um homem abençoado. Eu quero ser uma pessoa capaz de dirigir os destinos do teu povo, da tua nação. Deus, dá-me sabedoria. E Deus então se agrada de Salomão e diz assim: ok, vou te dar sabedoria, mas além de sabedoria eu vou te dar riquezas. Uau! Além de riquezas eu vou te dar glória, eu vou te dar fama, eu vou te dar poder. Irmãos, o que um homem precisa mais do que uma visita de Deus, do próprio Deus dizendo: o que você quer? Eu quero sabedoria, eu quero ser sábio, ok? Você será o homem mais sábio que essa terra já conheceu. Antes de ti não houve, depois de ti não haverá, tá bom? Ok, Senhor, mas eu gosto tanto de você, Salomão, eu amo tanto de você, que eu vou acumular a sua vida de riqueza. E a Bíblia diz que a riqueza de Salomão era contado como pedras. Não sei se você já foi a Israel. Você já olhou o relevo, o território? Irmãos, o que existe lá é pedra, pedra e pedra. Então Deus fala, a Bíblia diz assim, que Deus deu tanta riqueza para Salomão, que o ouro, a prata e a bronze se contava como se contava pedra. A sua fama se espalhou pelo mundo. Ele estudou todas as ciências, as matérias que ele tinha acesso, especialmente o mundo natural. O mundo restrito àquela época teve o conhecimento de que o mais sábio dos seres humanos vivia em Jerusalém. 12.000 cavalos, 12.000 cavaleiros. Vou falar apenas algumas coisas. 30.000 homens à sua disposição. 1.400 cavalos de guerra. Poder, fama, riqueza, sabedoria, a plenitude da bênção de Deus. Para estender o seu território, ele olha para o sul e vê que o Egito seria um forte aliado, e ele casa então com a filha de Faraó, e ali começam as alianças com as nações pagãs, amonitas, moabitas, cananeias, o Egito, muitas delas princesas, e a Bíblia diz que Salomão chegou a ter 700 mulheres. Muitas delas princesas e 300 concubinas, que chamava-se a segunda esposa. Irmãos, talvez você entenda isso mais ou menos assim. Eu não sei se esse é o caso de Salomão, não está revelado. Mas no Oriente, um monarca, muitas vezes, ele só tinha uma relação sexual com uma mulher uma vez. Então Salomão, ele tinha uma relação sexual com uma mulher, provavelmente, porque isso era um costume oriental. Depois ele tinha que ter outra mulher para ter outra relação sexual. 1.000 mulheres. Um homem poderoso, um homem riquíssimo. A segunda vez que Deus aparece a Salomão foi quando ele constrói o templo. Deus desce ali, e Deus diz assim: estarei nesse templo em Jerusalém, a maior obra, a obra mais rica e poderosa que esse mundo teve acesso e conhecimento. E Deus visita Salomão e diz assim: eu estarei no templo, eu estarei com você todos os dias. É lógico que a gente não entende tudo por causa da nossa cultura ocidental. Mas o fato é, irmãos, que o amor de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus estava sobre esse homem. Ouro, prata, riquezas dadas por Deus, então não era pecado. Poder, glória e fama dada por Deus, então não era pecado. Sabedoria dada por Deus, logicamente não era pecado. E agora Salomão arruma essas 1.000 mulheres.
E está revelado que Deus teve paciência, Deus teve tolerância. Mas acontece que a Bíblia diz que essas mulheres lhe perverteram o coração e trouxeram para o reino de Israel seus deuses. Eu vou mencionar dois. Astarote. Astarote era a mulher de Baal. Baal é senhor, Baal é demônio. Então vamos resumir assim: a mulher do demônio veio para dentro de Israel. Astarote era a deusa da fertilidade, da fecundidade. E como se adorava Astarote? Através de práticas sexuais vis, libertinagem, orgias, imundícia, imoralidade. Salomão se tornou um fraco, um imoral, um perverso. A glória tomou conta da sua cabeça e ele passou a ser um rei tirano, para sustentar aquelas princesas nos seus palácios, nas suas casas de culto. Ele então onerou o povo e se tornou um homem tirano. E se não bastasse, irmão, ser um homem tirano, ele se tornou um homem libertino, escravo dos outros, debilitado. E eu não sei como é que você vai entender essa frase, efeminado. E Salomão começou a ter ideias ateístas. Em algum momento da sua vida ele passou a descrer da existência daquele que o amou, daquele que lhe deu sabedoria, poder, riqueza, fama, e que foi paciente com ele até o momento da sua vida. E ele passou a ter ideias ateístas, ao ponto de permitir a entrada de um outro deus, além de Astarote, um deus chamado Moloque. Moloque era um deus de ferro, nessa forma. O ventre era um forno. Ali se colocava fogo e aquele deus ficava encandecido, vermelho, e Salomão fazia sacrifícios, e ele mesmo fazia sacrifícios de crianças vivas. Imagine um rei de Israel, um homem amado por Deus, um homem que foi cheio do Espírito Santo, um homem que compôs 1000 provérbios, cânticos e hinos, um homem inspirado pelo Espírito Santo, fazendo sacrifício de crianças vivas nos braços do Deus Moloque. Irmãos queridos, Deus então, na sua misericórdia, na sua bondade, Deus tira a sua mão. E quando Deus tira a sua mão da nossa vida, irmãos, não tem jeito. Quando Deus tira a mão divina sobre nós, o diabo coloca a sua. Não tem meio caminho, quem comigo não ajunta, espalha, quem não é por mim, é contra mim. Ao limpar uma casa e ela ficar vazia do demônio, se Cristo não entrar, vem outros 7 demônios. E Deus então permite que Haddad, o rei edomeu, Rezon, rei da Síria, e Jeroboão, dentro de Jerusalém, causem problemas. O reino é enfraquecido. E então, Salomão, já na parte mais madura da sua vida, entrando para a velhice, debilitado, enfraquecido, efeminado, essa é a expressão. Um idólatra, um tirano, um pagão, um homem sem Deus, recebe a mensagem divina: sem Jesus, a tua vida é um fracasso. E o Espírito Santo de Deus, Deus permitindo a fragilidade, encontrou em Salomão um lugar que muitos de nós não estamos dispostos a encontrar. Um lugar que Saul não encontrou, um lugar que Judas não encontrou, porque não quiseram. Um lugar que Balaão não encontrou, um lugar de arrependimento. Irmãos, o maior presente que Deus deu para Salomão não foi riquezas. O maior presente que Deus deu para Salomão não foi permitir ele ter 1000 mulheres. Essa não era a vontade de Deus.
O maior presente que Deus deu para Salomão não foi a honra, a glória e a sabedoria. O maior presente que Deus deu para Salomão foi o dom do arrependimento e a salvação em Cristo Jesus. De que adianta ser um sábio e ser tolo? De que adianta ser um rico e um perverso? De que adianta ter poder, fama e glória e ser um vazio, um tirano, um homem nas mãos de Satanás? Qual foi a última vez, irmãos, que você caiu de joelhos e pediu a Jesus um arrependimento sincero e transformador? Como igreja, temos pregado, irmãos, muito o lado maravilhoso da graça e da bondade e da compaixão de Deus, e isso é verdade. Mas não esqueçamos, irmãos, que no outro prato da balança a Bíblia diz: considerai a bondade, mas também a severidade de Deus. Ainda esta semana, irmãos, às vezes na sala pastoral, eu confesso para vocês, eu fico triste. E por favor, continue indo ali e serão bem recebidos. Continuarei na medida do possível visitando os vossos lares. Mas é muito triste para um pastor ver famílias, jovens, pessoas dizendo que cometeram deslizes, quando se tratam de pecados graves. E todo pecado é grave diante de Deus. Não existe pecadinho ou pecadão. Existe graduação de consequência, mas não graduação de culpa. A culpa é a mesma. Vou abrir uma janela aqui um pouco interessante. Eu era pastor numa igreja aí do Brasil, passei por várias igrejas, então resolvemos fazer uma vigília. E tinha um jovem ancião que tinha vindo da igreja batista. Estávamos fazendo uma vigília sobre o grande conflito. Passaríamos ali boa parte da noite. Eu pedi para ele fazer uma oração sobre o arrependimento. E ele então foi até a plataforma, pegou a Bíblia e disse assim: irmãos, nós vamos orar agora de 2 em 2. E nós vamos orar sobre o arrependimento. E a Bíblia diz: confessai vossos pecados uns aos outros. Então você vai confessar o pecado para a pessoa que está ao seu lado, e a pessoa que está ao seu lado vai confessar o seu pecado. E a igreja se recolheu. E eu no primeiro banco olhei para ele e falei assim: imagina, eu disse assim: irmãos, vire para ele e confesse teus pecados. A pessoa vai mentir no mínimo, né? Tem que confessar para Jesus. Ele viu que a igreja se recolheu e disse assim: irmãos, não são aqueles pecadão, só os pecadinhos. Aí foi pior. Porque a Bíblia diz, são as pequenas raposinhas que destroem a lavoura. Aí eu falei: irmão, põe logo o povo para orar. Para Deus, irmão, se você rouba R$1 e se você rouba R$1.000, a mesma coisa. O maior presente que Deus deu para Salomão foi o presente do arrependimento. Eu tenho absoluta certeza em Cristo Jesus do que eu vou falar. Se no lugar desse pecador que está na plataforma, João Batista entrasse por aquela porta e viesse pregar o primeiro sermão para esta igreja, e eu estivesse sentado ali, e eu iria ouvir com muito prazer, o primeiro sermão de João Batista seria: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não tenha dúvida disso. Se o Senhor Jesus Cristo, nosso querido e amado Salvador, entrasse por aquela porta e dissesse: senta aí, pecador, e Jesus abrisse a sua palavra, Jesus começaria pregando o que ele pregou na cidade de Cafarnaum: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É tempo de arrependimento, irmãos, como nunca foi tempo. Essa foi a mensagem dos profetas. Tsevá, eu vou ler direitinho aqui. Voltar para Deus. Teshuvá é a palavra, voltar para o Deus da aliança, Antigo Testamento. Metanoia, aceitar o trabalho do Espírito Santo e voltar para aceitar a graça de Jesus Cristo. Essa foi a mensagem de Pedro: arrependei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados e sede batizados em nome de Jesus Cristo. Essa foi a mensagem de Paulo, essa foi a mensagem de
de Tiago, essa foi a mensagem de João no apóstolo, a mensagem do arrependimento. E essa é a mensagem que nós precisamos, irmãos. E Deus deu para Salomão o maior presente, a oportunidade do arrependimento. Foi lido aqui: eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Irmão querido, irmã querida, enquanto Deus estiver trabalhando no seu coração, apontando o seu pecado e fazendo você refletir que se você morrer hoje e encarar o juízo quando Cristo voltar, e você tiver coisas para se arrepender, glorifique o nome de Deus, porque enquanto Deus estiver trabalhando com o seu coração, Deus estará promovendo a sua salvação. O problema, irmãos, é quando não sentirmos mais culpa, mais medo de Deus, mais respeito. Há uma citação que diz assim: se vocês me amam, aonde está o respeito para comigo? Irmãos, a obediência continua sendo a prova da fé. Enquanto Deus estiver lutando com você através da disciplina amorosa, louve o nome do Senhor, arrependa-se, porque Ele está trabalhando para a sua salvação, como trabalhou para a salvação de Salomão. O maior dom de Deus, o maior presente de Deus, não foi a sabedoria, não foi a glória, não foram as riquezas, mas foi o arrependimento. Salomão colocou a sua vida no prazer dos sentidos. A indústria que mais cresce, isso já faz 20 anos para cá, a indústria que mais cresce nesta década, irmãos, é a indústria do entretenimento, a indústria do prazer. E existe um estudo em psicologia e sociologia sobre isso, é a lei da regressão. Quanto mais prazer, mais vazio. As pessoas andam com uma sacola de satisfações nas costas e um coração vazio aqui na frente. É a lei da regressão. A indústria do entretenimento. Deus não abandonou Salomão por mensagem de reprovação e severos juízos. Deus procurou despertar o rei para a constatação de sua pecaminosa conduta. Existe alguma coisa em sua vida que você sabe que você precisa se arrepender? Eu vou abrir meu coração. Eu soube que às vezes nessa igreja, quando passa a salva de ofertas, tem pessoas que se inclinam e recolhem o dinheiro da igreja e guardam. Eu só vou falar uma coisa para você. Tem um texto da Bíblia que diz assim: o homem pecando contra o homem, Deus lhe servirá de juiz. O homem pecando contra o homem, Deus lhe servirá de juiz. Mas o homem pecando contra Deus, quem lhe servirá de juiz? Quem se interporá entre você e Deus, irmãos? Se você peca contra alguém, se você falha contra alguém, Deus está ali para ajudar, para resolver. Agora, se você peca direto contra Deus, se você coloca a mão no tesouro do Senhor, quem vai poder te ajudar? Por favor, se alguém veio aqui nessa manhã, eu não consigo acreditar que seja verdade, eu não consigo acreditar que alguém coloque a mão no tesouro do Senhor. Irmãos, porventura Deus é assassino? A Bíblia diz: não matarás. Deus é assassino, irmãos. E por que Deus mata na Bíblia? Deus mata? A Bíblia diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Mas quantas vezes Deus mandou matar? Destruir as nações. Presta atenção no que eu vou te ensinar. Deus não é assassino. Se você mudar a lei de Deus, você tem que mudar o caráter de Deus. Deus não destrói o pecador, Deus destrói o pecado. Isso aqui, vamos simbolizar que seja o pecado. Isso aqui é pecado. Eu carrego essa desgraça dentro de mim.
E Deus diz assim: filho, irmãos, as nações ali, é outro sermão, mas as nações que Deus mandou destruir em Canaã, Deus tinha dado mais de 400 anos de mensagem de arrependimento e eles não quiseram. O plano de Deus era limpar a área e implantar um novo céu, uma nova terra naquela época. Era o juízo imediato de Deus no Antigo Testamento. Então isso aqui é pecado. Deus olha e diz assim: filho, se arrependa e larga esse negócio aí. E você larga, você abandona o pecado, abandona o mal, não tem nada a ver com isso, como Jesus disse: eu não tenho nada a ver com as coisas desse mundo, não ameis o mundo, você larga esse negócio. A glória de Deus entra, logo, logo na atmosfera desse mundo, e quando a glória de Deus entra na atmosfera desse planeta imundo e sujo, você tem uma natureza pecaminosa, mas você não vive na prática do pecado. Então você diz: este é o meu Deus, e Deus diz: este é o meu filho. Então a glória de Deus não te consome, a glória de Deus te glorifica. Agora, se existe um pecado secreto na sua vida, a glória de Deus entra na atmosfera, irmãos, e naturalmente o resplendor da glória de Deus consome o pecado, e o salário do pecado é a morte. Então, se esse meu querido irmão está com pecado em sua vida, e a glória de Deus entra aqui, é melhor em mim, irmão, você não. Não vou achar que eu sou melhor que você. Eu carrego essa desgraça aqui dentro, não quero abandonar minha desonestidade, vivo numa capa de mentira, que um dia será tirada. A glória de Deus entra, irmãos, e o resplendor da glória de Deus consome o meu pecado. Deus não é assassino e o pecado me mata. Deus nunca matou um ser humano, Deus sempre acabou com o mal. O ímpio vai morrer porque não quis largar o pecado. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que este se arrependa, abandone os seus maus caminhos. Se você veio à igreja do NASP nessa manhã, você foi chamado pelo Espírito Santo de Deus para ouvir essa mensagem, e se existe alguma coisa em sua vida que precise de arrependimento, receba esse dom da graça de Jesus Cristo. Deus não vai brincar com o pecado, irmãos. A Bíblia diz que é uma obra estranha para Deus. É estranha, porque Deus olha para dentro do Vinícius e vê o pecado dentro dele, mas Deus ao mesmo tempo olha para ele, e Deus não quer destruí-lo, mas Deus é obrigado a destruir o mal, e quando Deus destrói o mal, o pecador morre, como foi nos dias de Noé. Prazer. Eu vou te falar uma coisa agora. A palavra prazer aparece 8 vezes em Eclesiastes. Deus é um Deus de prazer, irmãos. Os casamentos mais felizes, intimamente falando, são os casamentos onde Jesus está presente. Desde o dia que eu entrei no hotel para a minha lua de mel com a minha amada esposa, a primeira coisa, quando abrimos a porta, nós caímos de joelhos e pedimos a presença de Jesus. E todas as noites em casa, quando a gente tem a nossa vida particular, a gente sempre faz na presença de Deus. Você não tem que esconder nada de Deus. Deus dá prazer. Agora eu vou te falar uma coisa. As pessoas estão em busca de prazer. As pessoas buscam riqueza, glória, fama, poder, sexualidade sem direcionamento. E por que não encontram prazer? Sabe por quê? Porque Deus dá a capacidade de você desfrutar do prazer, é diferente. Deus não apenas te abençoa, mas Deus te capacita. Por isso, quando a Bíblia diz Deus dá prazer, Deus dá a capacidade de você usufruir, de você experimentar aquilo que Deus te deu como bênção. Salomão: ouro como pedra, diz a Bíblia, 1000 mulheres, fama, poder e glória, era a cabeça do mundo, e ele não tinha alegria. Por quê? Porque sem Deus, não existe prazer permanente. Sem Deus, irmãos. Aí Salomão usa
29 vezes a expressão debaixo do sol. Sabe qual é a conclusão? O verdadeiro prazer vem acima do sol, muito além do sol. Existe um pai que ama, que quer ver seus filhos felizes, que quer dar o verdadeiro prazer, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria, e isso precisa começar com arrependimento. Arrependei-vos, disse Jesus Cristo, porque é chegado o reino dos céus. É a mensagem que ele pregou, é a mensagem, e a mensagem do mundo é prazer, 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 prazer. Um grupo de cientistas em Massachusetts estavam estudando o cérebro dos símios, dos macacos. Os macacos não têm a parte anterior do cérebro, eles não têm razão, não têm inteligência, não têm capacidade de pensar, decidir, escolher. Eles agem através dos sentidos, dos sensores, do instinto. E os cientistas estudando o cérebro dos macacos, logicamente, se você veio do macaco, você não tem cérebro anterior, tá? Sabe que o macaco, ele é na base sensorial, na base instintiva, ele não pensa. Mas eles tocaram num ponto do cérebro do macaco e viram que o macaco ficou todo felizinho, todo alegrinho. Eles denominaram esse ponto do cérebro do macaco de centro do prazer. E colocaram ali um dispositivo e colocaram um botão. Quando o macaquinho apertava o botão, acionava o dispositivo, ele ficava extremamente feliz. Chamaram o botão do prazer do macaco. E deixaram o macaquinho ali com aquele dispositivo. E aí trouxeram a macaquinha dele. Novinha, gatinha. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele não foi namorar com a macaquinha. Ele foi apertar o botão, porque tinha mais prazer. Aí trouxeram os filhotinhos que eles tinham, porque eram recém-casados. E o pai viu os filhotes ali, ele não quis nem saber dos filhotinhos. Ele ficou apertando o botão do prazer. E quando ele apertou a primeira vez, tanto apertou quando a sua esposa estava ali que ele desmaiou. Aí tiraram ela, trouxeram os filhotes. Ele apertou, desmaiou. Tiraram os filhotes. Aí colocaram, deixaram ele algum tempo sem comer. Aí trouxeram frutas, bananas, coisas que ele gostava. E colocaram tudo na frente dele. Ele não comeu, ele ficou apertando o botão do prazer. E os cientistas deixaram fazer isso, sabe o que aconteceu? Ele morreu de tanto prazer. Irmãos, nós não somos, isso é verdade, isso não é uma historieta, você pode pesquisar isso aí. Ele morreu de tanto apertar aquele botão. Aonde Satanás quer levar a humanidade? Eu quero ir para a parte final. Presta atenção no que eu vou ler aqui. O arrependimento vem de Cristo, tão seguramente como vem o perdão. O arrependimento vem de Cristo, tão seguramente como vem o perdão. Desejar a todas as nações, página 175. Se queremos ser salvos, afinal, teremos de aprender aos pés de Cristo a lição do arrependimento e da humilhação. Pastor, resuma o que é o arrependimento. O arrependimento é uma tristeza tão grande pelo pecado a ponto de você abandoná-lo. Irmãos, arrependimento é transformação. Se você se arrepende e não abandona o pecado, isso não é arrependimento. A irmã te diz, não é genuíno nenhum arrependimento que não opere a reforma. Arrependimento é mudança de dentro para fora. É uma confissão, é uma tristeza. Volte lá para o capítulo 2, versos 25 e 26. Abra a Bíblia lá de novo. A Bíblia diz, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma aproveite, desfrute, usufrua, goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi que essa capacidade de desfrutar da bênção de Deus vem das mãos de Deus. Nas igrejas que eu passei, eu sempre tive contato com pessoas que tinham muitas posses.
E às vezes, vendo aquelas pessoas com posses, elas não tinham prazer em desfrutar as posses. Por quê? Porque o verso 25 diz assim: separado de Deus, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Longe de Deus, quem pode ser feliz? Separado de Deus, quem pode ter prazer? Agora veja, irmãos, o resumo, a conclusão de Salomão. Porque Deus, lembra lá quando eu li aqui no versinho 10, diz assim: eu desejei, os meus olhos, o meu coração, eu fiz, eu realizei, eu tive, eu. Ele diz assim: o meu eu é uma bolha de sabão, é um buraco, é um vazio. Aí ele diz assim: Deus dá sabedoria, Deus dá conhecimento, Deus dá a capacidade de ter o prazer que não passa ao homem que lhe agrada. Deus dá, Deus concede. Irmãos, Deus continua sendo a causa primeira, Deus continua sendo a razão, e Deus continuará sendo o nosso destino. Há uma preocupação. Eu vou pedir para a professora Keira, algum sábado eu quero passar um vídeo de um psiquiatra. Há uma enorme preocupação com uma onda de suicídios entre pré-adolescentes e adolescentes, que não encontram mais uma razão para viver. Aonde iremos? Se você quer, e Deus quer, que você tenha prazer na sua vida, comece por aonde Jesus disse: arrependei-vos. Se um dia alguém te perguntar, aliás, se alguém te perguntar, ou você perguntar para alguém, hoje provoque alguém que não esteve na igreja: qual foi o maior presente que Deus deu para Salomão? E eu peguei vocês. Não foi a sabedoria. O maior presente que Deus deu para Salomão foi o arrependimento. A sabedoria não levou para um bom lugar, mas o arrependimento fez com que ele escrevesse um dos livros mais profundos da Bíblia, para que o homem entendesse que o resumo de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Existe alguma coisa em sua vida que você precisa se arrepender? Isso é entre você e Deus. Que antes do seu fim, seja pela morte ou antes da volta de Jesus, cada um de nós encontre um lugar de arrependimento aos pés de Jesus. Nós estamos vivendo, irmãos, a última hora dessa terra. Vamos cantar esse hino tão reflexivo. Vamos ficar em pé, Maestro Turi, por favor. 168. Pensa um pouquinho na letra desse hino. Ao findar o labor desta vida,
Oremos a Deus. Pai querido, Salomão escreveu sobre a falência dos projetos carnais e humanos sem Jesus. A falência do esforço humano em busca de um prazer onde Deus não está. Por mais sábio que ele fosse, permitiu-se tornar um tolo. E ele mesmo diz: eu fui um tolo. Mas o Senhor sempre amou Salomão. E na sua velhice, o Senhor o amou mais ainda. Na sua juventude, o Senhor lhe deu sabedoria, conhecimento, muita riqueza, muito poder, muita glória mundial. Ele tinha milhares, centenas de mulheres, era poderoso, mas permitiu que o diabo tomasse as rédeas e se tornou um instrumento do próprio diabo. Mas ele era cheio de dias, e o Senhor o procurou como procurou Saul, o Senhor o procurou como procurou Judas, como procurou Balaão. Eles não quiseram, mas por um milagre da graça divina, Salomão recebeu o maior dom, o dom do arrependimento, para escrever para nós: sem Deus, ninguém pode ter prazer. Deus é que dá a capacidade de usufruir e desfrutar as bênçãos que Ele mesmo dá. Sem isso, tudo é rebelde, é vaidade, é um sopro, é um vazio. O mundo está cheio de prazeres e os corações estão vazios, a ponto de milhares desistirem de viver porque não tem mais motivo, porque chegaram no final da regressão humana e encontraram apenas uma falência. Tenha misericórdia de nós. Obrigado porque o Senhor nos ama. Eu tenho certeza, querido Jesus, que se o Senhor pregasse nesta igreja, a sua mensagem seria a mensagem da tua palavra, e o Senhor diria para nós: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que o Espírito Santo não apenas nos convença, porque não basta ter vontade, é necessário ter uma atitude. O Senhor não quer que nós ouçamos a sua palavra, o Senhor quer que nós obedeçamos a sua palavra. Produz em nós frutos dignos de arrependimento para a tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém.